vamos adiante no 871. Dr. João Vitor Scheidestein. Está conosco? Está conosco aí. Aqui, excelência. Boa tarde. Dr. João Vitor patrocina os interesses de Alexandre Luiz Algaier, que é apelante. Nós estamos dispensando o relatório para agilizar os trabalhos, então Vossa Excelência tem a palavra, Dr. João Vitor. Por gentileza. Tá bem. Inicialmente, boa tarde a todos. É uma honra estar na presença dessa tribuna. Dito isso, eu gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, desembargadores desta quarta turma. Gostaria de cumprimentar ainda o representante do Ministério Público e os demais presentes nessa sala. Passados os cumprimentos, adentra-se na análise do caso. Pois bem, na espécie, o apelante participa de concurso público lançado pela União para o provimento de cargo de policial rodoviário federal. No ato da inscrição, ele optou por concorrer tanto às vagas da ampla concorrência quanto às vagas reservadas aos candidatos PCD. Isso por ser portador de visão monocular e conforme autorização expressa no edital da sua participação nas vagas reservadas. Apresentada a documentação, a inscrição dele foi homologada. Todavia, em avaliação de saúde, ele foi declarado inapto e, segundo a justificativa da junta médica do certame, ele assim foi em função de dispositivo do edital, o item 2.2, inciso 3, alinhado, anexo 4, que traz basicamente uma proibição a que essas pessoas portadoras de visão monocular ultrapassem essa fase de avaliação de saúde. O artigo exige que as pessoas tenham ou visão perfeita em ambos os olhos, ou uma visão parcial em ambos os olhos, acima de 50%, ou uma visão perfeita em um dos olhos e no outro um pouco menor. O que afasta um pouco essa questão da visão monocular, que é a visão perfeita num dos olhos e no outro uma acuidade bastante inferior. A do apelante é uma acuidade visual de 10%. Esse dispositivo, que culminou na eliminação do apelante do certame, ele já foi considerado ilegal por esse próprio egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O entendimento da Corte Regional em julgamento de agravo de instrumento da 3ª turma, de relatoria da desembargadora Vânia Hack, foi no sentido de que não pode a administração pública autorizar que pessoas portadoras de visão monocular concorram no certame, inclusive as vagas reservadas, e depois, no andamento do concurso, opor um obstáculo intransponível à nomeação e à posse, enfim, à conquista daquele sonhado cargo de policial rodoviário federal. No julgamento, analisou-se também uma ocorrência nesse mesmo concurso, para o provimento de cargo de policial rodoviário federal. O agravante também foi excluído da seleção por possuir uma visão monocular inferior àquela estipulada no edital no anexo 4. Eu peço a licença de Vossas Excelências para que eu possa ler um trechinho da ementa, que eu acho que é bastante ilustrativa. O agravo de instrumento é o número 502, 3790, 12 de 2019, do Paraná. Lá, na ementa, foi fixado o seguinte: é flagrante a contrariedade na atuação das agravadas, na medida em que excluem o agravante na fase do exame médico justamente em razão de deficiência que o habilitou a concorrer às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais. Com efeito, não é razoável permitir que o edital tenha admitido a participação do recorrente no certame, mas causou óbice intransponível posteriormente à nomeação e posse no cargo almejado. A questão tratava justamente de portador de deficiência física e de visão monocular, como eu havia dito. E além desse entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal, tem-se ainda a compreensão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que essa previsão editalícia também seria irregular. No julgamento de recurso extraordinário, disse o ministro Celso de Mello: ora, nem nas piores polícias do mundo a visão monocular é um empecilho ao desenvolvimento das atividades policiais, que dirá na nossa Polícia Rodoviária Federal, que investe cada vez mais em tecnologia e inteligência em detrimento de força bruta e de habilidades físicas, lá buscando atender o princípio de eficiência da administração pública também.
Então, a gente tem uma violação aí ao edital, porque o edital autoriza que essas pessoas participem, a gente tem uma violação ao princípio de razoabilidade, portanto, uma ilegalidade flagrante e que deve ser cerceada imediatamente por Vossas Excelências, é o que entende o apelante. O ato que o excluiu do certame precisa ser anulado. Um segundo ponto a que se dedica essa sustentação oral é a falar acerca da perícia que amparou quase que exclusivamente a sentença de improcedência dos pedidos. Impugnar que parte do laudo pericial. Todo o laudo pericial. Por quê? Porque durante toda a sua conduta nos autos, o senhor perito foi bastante contraditório e incongruente em seus posicionamentos. No laudo originário, por exemplo, ele informou que o apelante teria toda a capacidade e condição de saúde para exercer toda e qualquer atividade profissional. Isso observando a sua deficiência quando ele estava diante do apelante. Depois, em complementação ao laudo, por provocação da União, disse o senhor perito o exato oposto. Isso observando aquele item que referimos no começo da sustentação oral, o item 2.2, inciso 3, a linha A do anexo 4, que o próprio Tribunal Regional Federal já reputou irregular. O outro exemplo de irregularidade e incoerência do senhor perito foi que, inicialmente, quando provocado acerca de cumprimento do artigo 473 do Código de Processo Civil, no seu laudo pericial, que o artigo em questão diz justamente sobre as condições mínimas para um laudo pericial ser considerado regular, ele afirmou que sim. Depois ele voltou atrás, dizendo que não cumpriria a ele analisar a lei. Ora, o questionamento não foi feito no sentido de que ele analisasse a lei, mas tão somente esse dispositivo do Código de Processo Civil que fala sobre a sua atividade exclusivamente, com grandioso enfoque. Então, a gente já tem por essa amostragem, essa pequena amostragem, que o senhor perito produziu uma prova pericial bastante falha e bastante frágil. E a sentença acompanhou o senhor perito no seu entendimento, o juízo prolator da sentença. De modo que a sentença precisa ser reformada. Precisa ser reformada porque o autor acostou nos autos pareceres médicos de pelo menos 3 médicos especialistas na área da oftalmologia que reputaram que, apesar de o apelante possuir, evidentemente, uma disfunção visual, não é? A gente tem uma acuidade visual com correção de 100% num dos olhos e no outro de 10%, ainda assim, ele possui plenas capacidades para o exercício do cargo de policial rodoviário federal. Então, a gente tem esses laudos, a gente ainda tem, somado a isso, o contralaudo do assistente técnico do apelante, que afirmou e reafirmou na mesma linha da Igreja Corte do Supremo Tribunal, que o simples fato, mas agora sobre o enfoque científico, não é? Que o simples fato de o apelante possuir uma visão monocular não lhe incapacita para o exercício dessas atividades desse cargo a almejar. Então, a gente tem esse contexto fático, e nesse contexto fático vale trazer à tona que o Superior Tribunal de Justiça autoriza que Vossas Excelências desconsiderem a prova pericial, evidentemente, quando vazia de valor, e optem pela prova unilateral, que se mostra mais consistente e mais sólida, como no caso dos autos, isso com base no princípio do livre convencimento motivado. Acredito que era o que havia a expor. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra ao senhor desembargador-presidente Victor Laus. Obrigado. Desembargadora Vivian, por gentileza. Parabenizo pela sustentação e lhe confesso que a sua fala me motivou a suspender o julgamento, porque embora tenha uma posição bem firme em relação ao tema em tese, né, de que admitir a priori a participação da pessoa com deficiência participar e concorrer a vagas reservadas, isso não impede que no curso do processo seletivo em exame médico se verifique
caso a caso, a intensidade desta deficiência, porque nós estamos falando de deficiência em caráter genérico, né? Não específica a do candidato. E que aí temos também precedentes, inclusive que eu cito da ministra Carmen Lúcia, de que tem que haver uma comprovação específica que naquele caso concreto o tipo e intensidade das restrições que são impostas pela deficiência são incompatíveis com o exercício do cargo. Mas isso aí eu vou precisar refletir um pouco melhor em relação ao que foi dito da questão da perícia, que a perícia é contraditória, enfim, então eu vou adiar o julgamento para analisar esse aspecto, embora em tese não veja a impossibilidade de posições diferentes da administração no curso do processo seletivo, para melhor examinar então o laudo pericial e trarei na próxima sessão. Então, processo 871, indicado sobrestamento após a sustentação oral. Indicado sobrestamento pela relatora após a sustentação oral. Excelente. Pois não, doutor João Vitor? Sua palavra. Eu apenas solicito a atenção especial da desembargadora naquele ponto do item 2.2, inciso 3, a linha A do edital. A gente bate nele, inclusive no recurso de apelação, acredito que seja o primeiro tópico do mérito, que o próprio tribunal tem ele como irregular, e foi justamente o que fundamentou a conclusão do perito de que o apelante estaria inapto para o cargo. Ele mudou de ideia, o seu perito, com base nesse dispositivo exclusivamente. Bom, doutor, eu apenas, se não estou equivocada, Vossa Excelência mencionou uma decisão em agravo de instrumento da terceira turma. Exatamente. Bom, então não é uma posição do tribunal em caráter definitivo. Sim, é um julgado... Sim, com certeza. Certo, Mas fique tranquilo, a desembargadora vai olhar com calma.